Jeremias, profeta das lágrimas. 18. Está escrito: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta, desce à casa do oleiro, e te farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, despedaçou nas suas mãos. O oleiro tornou a fazer desse mesmo barro outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. Amém? Amém. Pode se assentar. Um vaso chamado casamento. Um vaso chamado casamento. Dá para imaginar isso? Dá para entender? Um vaso, um dia ele foi, na verdade, um barro, que sobre as mãos talentosas de um artesão, de um oleiro, foi moldado. Na roda do mundo, o oleiro gira essa roda, e o barro no meio, o oleiro ele vai moldando e vai fazendo conforme ele quer. Só que o texto diz que enquanto o oleiro fazia aquele vaso, aquele barro, aquele vaso em formação, ele se desmanchou, ele se quebrou, ele rompeu. O oleiro ele pega um outro barro? Não. O oleiro ele vai buscar mais um pouquinho de barro do outro, do vizinho? Não. A Bíblia diz que ele usa o mesmo barro, coloca na mesma roda, gira, e com as mesmas mãos ele faz um outro, da forma que lhe pareceu bem aos seus olhos. Estatística: 50% dos casamentos não dão certo e vão se separar antes de 15 anos de matrimônio. 50. Não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é estatística. Pastor, então por que as pessoas se casam? Sabendo que pode ser que o dele não dure. Ele faz parte desse pacote. Porque uma coisa é verdade: ninguém se casa para separar, amém? Ninguém. Eu casei para ser feliz. Eu casei porque eu quero construir uma história. Eu casei porque eu queria constituir uma família. Eu casei porque eu queria passar por essa terra e não ser mais um que simplesmente passou. Eu queria deixar um legado. Eu queria que a descendência fosse adiante. Então, as pessoas se casam para ficar juntas, para construir porque na verdade o casamento, ele é uma sociedade de almas. É uma sociedade de almas. Quem tem sócio na empresa sabe que você vai ver teu sócio só amanhã cedo, só na segunda-feira. Mas essa pessoa que está do teu lado, não, você vai dormir com ela. Imagina dormir com um sócio. Sangue de Jesus tem poder. Imagina. É o tempo todo. Agora você quer ver um negócio legal? E quando você trabalha com ela? Passou o dia todo. E a noite toda. E é 24 horas assim. Então você tem que amar muito, querido. Você tem que ter verdadeiramente no seu coração um propósito de Deus. E as pessoas se casam para ficar juntas para o resto da vida. Ninguém se casa, vamos casar agora, a gente fica casado só uns 5 anos. E depois cada um cai fora. Não, gente. As pessoas se casam para
Alguém chega e pergunta: pastor, me orienta aí, estou a fim de casar. Eu falei: mas já tem namorada? Não, ainda vou escolher. Porque a minha dúvida é a seguinte: eu devo me casar com uma mulher bonita ou com uma que sabe cozinhar? Eu falei: casa com a que sabe cozinhar, porque a beleza acaba, a fome não. A beleza um dia despenca, né? Então casa com aquela que sabe cozinhar, porque a fome não vai acabar nunca. Amém? Então tem que ser duas situações que hoje contribuem muito para que nós chegássemos nesse número alarmante do alto índice de separação. Duas coisas que eu estava analisando, falei: eita, está aqui o problema. Primeiro, é a facilidade de se encontrar alguém hoje. Hoje é bem diferente de antigamente. Hoje você consegue encontrar de uma forma muito fácil. Às vezes existia, não sei se tem ainda, com o advento da internet talvez tenha diminuído, mas algum tempo atrás tinha agências de relacionamento. Você colocava lá na relação: eu quero uma mulher alta, loira, olhos verdes e tal, que tenha um ensino, né, acadêmico e blá 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 blá, né? E de repente fazia o cruzamento, aí colocava, né, aquilo que você era, tal, e cruzava, o próprio computador cruzava, falou: essa pessoa aqui combina com esse aqui, vou colocar os dois juntos. Isso aí é agências que existiam de relacionamento. A moça quer um homem bonito e inteligente. Para começar, você não vai conseguir bonito e inteligente ao mesmo tempo, você não consegue. Ou ele é bonito ou ele é inteligente, filho. Não tem jeito. Então, no meu tempo, o site que nós tínhamos há 40 anos atrás não era esse que vocês veem hoje. Com o advento da internet, com as redes sociais, então isso ficou uma coisa muito fácil de você encontrar alguém hoje. No nosso tempo, no meu tempo, no tempo da André, era nas quermesses e o nosso site era Correio Elegante. Quem lembra disso aqui? Ô povo velho. Era ou não era isso aí? A gente dependia da prima, da tia, da cunhada, a gente dependia desse povo para nos apresentar. Era ou não era assim? Gente, era indicação, né? Qual que é o QI dele? Não, coeficiente. Não, quem indicou? Né? Então é assim, mas hoje não, gente. As redes sociais hoje, né? Puxa vida, sites, relacionamento, rede social. Gente, existe hoje um desespero para não ficar encalhado que é incrível. O pessoal está agoniado e faz qualquer coisa que apresse o processo, e isso vai dar problema. Alguns encontros já levam à intimidade, já no primeiro encontro. Já leva para a cama já logo no começo. Isso é problema, isso vai dar problema lá na frente. E uma vez selada a intimidade, e uma vez selada essa relação, já se acham aptos a morar juntos. E não teve um processo de namoro, de noivado, e por aí vai. Antigamente, querido, para a moça se casar com um rapaz, levava muito tempo. As coisas não eram assim. Primeiro vem essa questão da apresentação, porque não se pulavam etapas. Todo casamento passava por um processo. E qual é o processo, pastor? Descobrimento. Segunda, treinamento e execução. Qual que era o descobrimento? Era de se conhecer. Não pensa que pegava na mão logo no começo, não. Hoje vai pegando em tudo, mas antes não pegava não. As coisas eram mais devagar. Ô, vai devagar aí. Esse negócio aí que sua mão escorregou aqui na minha aqui, não vai pegar assim não. Conversava-se muito para descobrir a paixão. Apresentava-se aos pais. Levava o rapaz na casa da moça e apresentava aos pais.
E sempre vinha aquela pergunta clássica: meu querido, quais são as suas pretensões para com a minha filha? Ah, nada, eu queria jogar bola com ela, imagina, meu irmão. Claro, quero me casar com ela, quero namorar com ela. Pedia-se permissão. Depois marcava-se a data, período de namoro, período de noivado. Era o quê? Treinamento. Hoje a maioria não fica mais nem noivo, pula-se etapa. E muitos poucos, raros, homens e mulheres, moços e moças, casam virgem. Raro. E se ele fizer isso, ele vai ser motivo de chacota. E se ela fizer isso, ela vai ser motivo de chacota no meio da galera da faculdade. Hoje, a internet, a TV, tudo facilitou tudo. Quem acha que isso é uma facilitação, né? Mas é uma facilitação para o erro, para o abismo, para problemas futuros. A mãe preocupada, a menina chegou na idade de 12 anos, puberdade e tal. E ela falou assim: ela vai começar a menstruar agora, eu estou preocupado, eu vou conversar com ela. Falou: filhinha, vem cá, senta aqui com a mamãe. A menina sentou. Falou assim: eu queria conversar com você, minha filha, sobre sexo. A menina cruzou as pernas e falou: o que você quer saber, mãe? 12 anos. O que você está querendo saber, mãe? Fala que eu te explico. Então, etapas. Hoje é muito prematuro. Não é difícil você ver hoje uma menina de 12, 13 anos já tendo relação. Isso não vai terminar bem lá na frente. Estamos hoje nesse nível. Naquele tempo as moças, né, como dizem hoje, naquele tempo eram bobas, ingênuas, né? Aí, para entender como funcionava o casamento, para entender como funcionava o relacionamento, para entender como funcionava a noite de núpcias, vinham as tias. Fulana, vamos lá no quarto que a tia quer explicar umas coisas para você que vai acontecer. E a menina já começava a tremer só na explicação da tia, só na explicação da prima. Antes a coisa era assim. Então, quer dizer, tinha todo um processo, como você deve se comportar, como você deve agir com ele, como você deve, né, ouvir, e por aí vai. Como você deve se vestir naquele dia, como você deve receber o seu marido. Era mais puro ou não era? Era. Na data marcada acontecia o casamento, uma festa simples. Uma festa simples. Hoje, meu querido, minha querida, gasta-se uma fortuna no casamento. Dura 2 horas e o povo ainda sai reclamando, xingando, falando que a festa é uma porcaria. Mal sabe ele que você adquiriu nesse tempo todo um carnê desse tamanho para você ficar pagando 5 anos. Você se mete numa dívida. E o que é dívida, pastor? Dívida é você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para você agradar quem você não gosta. Se lascou, velho. Você está 1 ano lá. Bem, o que nós ganhamos é só para pagar a festa. Não, querido, já passaram 3 anos. Falta mais 3 só. Logo, logo a gente acaba de pagar o buffet. E assim vai. Antes não, a coisa era mais simples. A noiva já vinha fazendo um enxoval. Eu lembro que as minhas tias iam casar. Primeira coisa que elas compravam, uma cômoda. Quem sabe o que é cômoda aqui? A cômoda do enxoval. Eu falei: mas o que é isso aí, tia? Isso aqui é a cômoda do meu enxoval. Então ela abria aquele negócio e ia colocando tudo que vai ganhando. Não era isso, André? E ganhava de uma tia, ganhava de uma prima, e o lençol, e vinha a fronha, e vinha a cama, mesa, banho, ia colocando tudo ali. Era a primeira coisa. E a segunda coisa, o que era? Uma máquina de costura. Quem tirando a Malvina, quem aqui costura? Jaqueline, eu já sei que você não costura, que você não faz café e não faz jantar.
A máquina de costura Singer. E era no pé. A coisa era legal, gente. Tá bom, pastor, não precisa ser assim. Realmente, não precisa. Evoluiu, as coisas caminharam, né? Mas interessante que esse casamento, Zé, durava. Porque tinha um processo. Tinha um tempo. Esse casamento que hoje nós damos risada e nós achamos aí né? Interessante, ridículo, pastor. Tudo isso, nem na mão podia pegar na primeira. Não podia não, filho. Esse negócio dar 3 beijinhos, não dava não. Tá? Duravam. Esses casamentos duravam. Passavam pelo processo do descobrimento, do treinamento e execução. Como que eram criados os filhos? Dentro de um regime de ensino, orientação, de autoridade. O pai mandava, a mãe mandava, e filhos obedeciam. Hoje mudou tudo, 100% alterado em todo esse processo. E toda mudança e avanço é importante. Mas será que nada daquilo que acontecia, que era, que existia, será que não serve para nós hoje? Será que nós vamos jogar fora tudo? Será que não pode ser aproveitado nada? Será que os nossos pais estavam 100% errados e nós hoje absolutamente 100% certo? Hoje nós vivemos numa pressa doida. Nós temos pressa para encontrar a pessoa, né? Para casar, nós temos pressa logo para se casar, para ter a intimidade, nós temos pressa para trabalhar, nós temos pressa para isso, nós temos pressa para aquilo. Hoje tudo ficou urgente. O mundo tem pressa, as pessoas têm pressa. Ninguém mais aguarda esperar um pouco. Ninguém mais tem paciência. E como Deus fala na Bíblia de paciência. Você sabe que Deus fala com pressa em relação à pressa, à necessidade e à urgência? De se consertar. De consertar a sua vida, de consertar a sua vida em relação ao pecado. Mas agora as coisas boas, paciência, calma, vai devagar, não precisa tanta pressa. No último encontro eu falei assim, que 2 palavras são importantes no casamento. Se você tiver essas 2 palavras, você resolve a tua vida. A primeira, beleza. E a segunda, paciência. Se der tudo certo, beleza. Se não der, paciência. Então nós temos que tomar cuidado. Mas hoje é tudo na correria. O celular, o computador. Meu irmão, você tem lá um celularzinho lá que você comprou, última geração, há 6 meses atrás. Hoje ele já é um dinossauro. Você tem um computador lá com HD de tanto lá, não, 1 tera é muito pouco. Eu preciso de uma coisa com mais espaço, armazenamento, mais velocidade. Gente, você clicou agora, não abriu, mas faz quantos minutos? Não, faz 3 segundos que eu cliquei que o negócio não abriu. Isso já te deixa irritado. Todo mundo hoje está com pressa. Tudo. Ninguém leva o carro para lavar, não lava devagar. Alguém leva aqui ou não? Vou levar o carro aonde? Não lava devagar. Não tem. É lavar rápido, filho. Lava jato. A coisa hoje é agilizada, é um negócio doido. Tudo é urgente. Todo mundo com pressa. Todo mundo com pressa. E ontem nós falamos um pouquinho do marido que espera a mulher se aprontar. Falando? O marido está com pressa, urgente. Os maridos, mulheres, fechem os ouvidos, que agora será só para os varões. Maridos, ajudem sua esposa a se arrumar, ao invés de ficar dizendo que ela está demorando muito. Você vai ganhar ponto, bônus. Dá para entender o xiste? Bônus. A sua mulher ela é lenta para lavar louça? Você vai falar, não, é rápida. A sua mulher ela é lenta para limpar a casa? Não, ela é rápida. Sua mulher é lenta para cozinhar? Não, ela é rápida.
A minha pelo menos é um avião nesse negócio. A hora que eu percebo já está pronto. Aonde ela é devagar, na frente de um espelho, se arrumando. Por quê? Elas querem ficar bonitas. Para quem, Zé? É para você. E você fica bem, vai descer ou não vai? Estou atrasado, quero chegar na igreja. Fala, Deus. Todo mundo com pressa. E aí não degusta. As esposas também estão com muita pressa. Fica exigindo do coitado do marido o conserto daquela torneira que está pingando há 6 meses. Tem calma, filha. Sabe esperar não? 6 meses, paciência. Vai. Gente, está todo mundo apressado, todo mundo doido. Hoje se une rápido. Amém? O tempo de namoro é curto. Quase não se existe noivado. O sexo antes do casamento faz com que o casamento, querido, perca a magia do primeiro encontro. O casamento ficou sem graça. Eu preguei isso ontem. Chatice, mesmice. Por quê? Olha os detalhes aparecendo, André. Nós esquecemos como foram lá com os pais, com os tios, com os avós. E trouxemos uma nova categoria de casamento, de conhecimento, de relacionamento. E ficamos nessa doideira hoje. O homem descobre os segredos da sua mulher já nos primeiros encontros, quando que deveria ser descoberto apenas na lua de mel. Aquilo que era segredo hoje já não é mais segredo para ninguém. O casamento fica sem graça. Perdeu a pureza e perdeu um negócio lindo que Deus colocou, a magia. Perdeu a santidade. Sem contar que isso é pecado aos olhos de Deus. Sem contar que isso, antes do casamento, é prostituição. Só eu que digo, é a Bíblia. Começa errado, vai terminar como? Se não corrigir no curso do caminho. Por isso nós estamos aqui, corrigindo. Então, o primeiro é a facilidade de encontrar alguém. Por isso que se separa tanto. Não é um processo seletivo, uma coisa legal, de conhecimento, de descobrimento, né, de treinamento e de execução. É tudo no fast food, rapidinho. Apertei a tecla lá, já estão me entregando. E o segundo motivo é hoje a facilidade para se separar. Hoje se separa por muito pouco. Não precisa de muito hoje para um largar do outro. Nas páginas, parece que as páginas da Bíblia, aquilo que a André disse aqui quando o padre celebrou, parece que aquelas páginas da Bíblia que falam nas lutas, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, parece que essa página parece que foi arrancada do manual do sacerdote quando está fazendo o casamento. Esqueceram as palavras ditas ali pelo padre, pelo pastor, na saúde, na doença, parece que foram esquecidas. Eu ouvi, depois de um casamento, depois que terminaram o casamento, logo em seguida, alguém dizer o seguinte: você quer saber de uma coisa, pastor? Se não der certo, se começar a me encher muito o saco, eu meto o pé na bunda e acabo com isso aqui. Agora eu pergunto para você, qual que é a probabilidade desse casamento dar certo? Já casa assim. Outros casam-se e está dentro daquilo que foi ministrado na primeira palestra, que é o relacionamento aberto. Eu me casei, mas eu continuo tendo a minha vida normal, continuo tendo as minhas amizades, continuo tendo os meus relacionamentos lá fora,
continuo com as minhas atividades, e ela a mesma coisa. Qual é a probabilidade desse casamento dar certo? Tem casais que se dão bem, convivem debaixo do mesmo teto, porém convivem como irmãos, como amigos, e tem a sua vida separada lá fora, cada um toca a sua vida lá fora. E quando vem as lutas, as pessoas têm uma coisa que elas não querem: os sonhos que constroem quando pensam em se casar são lindos. Parece que eles não colocam ali que pode vir lutas, e as lutas vêm, querido. Foi construído 2 casas, uma na rocha e outra na areia. Para a casa que estava construída na areia, veio a chuva, veio os ventos, as tempestades, desceram os rios, bateu com ímpeto naquela casa e ela caiu. Mas na casa que foi construída na rocha também veio os ventos, veio as tempestades, veio os rios, bateram com ímpeto naquela casa e ela não caiu. Lutas vêm para quem construiu a sua casa na rocha ou quem construiu ela na areia. Essas lutas virão. O que importa é aonde está edificada a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. E há casais que construíram na areia e não suportam. Lutas eu não fiz, não coloquei na minha relação. E isso muitas vezes não demora muito, estoura numa separação, porque lutas é um troço complicado. Não se